Se você já se pegou em algum momento se perguntando de onde será que vem esse som ou esse timbre tão interessante e diferente que eu estou ouvindo aqui nessa música, esse vídeo aqui é para você. Então, bora rodar essa vinheta e vamos pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês quais são as matérias-primas mais utilizadas dentro do processo de produção musical, dentro do ambiente digital, seja essa música mais eletrônica ou mais orgânica, tá certo? Então, pessoal, basicamente a gente tem 4 principais matérias-primas, né? E a primeira delas, obviamente, é o que já vem integrado dentro do software que a gente escolhe para trabalhar, tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, já dentro do software Ableton Live, o que a gente já tem de matéria-prima inclusa ali dentro do software. Então, pessoal, aqui dentro do Ableton Live, por exemplo, se a gente abrir aqui o browser, a gente já consegue encontrar muita matéria-prima que já vem nativamente com o software, tá bom? Então, assim, se você tem aí o Ableton Live versão Suite, por exemplo, você vai ter uma grande variedade, né, de timbres e de sons, desde timbres mais eletrônicos até timbres mais orgânicos, que já vem junto com o programa, já vem nativamente com o programa, certo? Então, assim, o Ableton Live atualmente, essa versão mais completa custa $750 e é claro que assim, a gente não paga $750 e ainda precisa sair gastando mais dinheiro com outras fontes, né, com outras fontes de matéria-prima para conseguir produzir a nossa música. A ideia, de fato, é a gente investir essa grana, né, dentro de um software que já vai nos suprir, né, com uma diversidade grande de timbres ali e meio que a gente quase que realmente não precisa, né, acrescentar mais nada de fora, né, de fora do software para poder criar e compor as nossas músicas, tá certo? Então, pessoal, por exemplo, olha só. Aqui em Sounds, no Ableton Live, a gente já consegue encontrar, por exemplo, ó, vários tipos de diferentes sons, né? Então aqui ambiente involving timbres de baixo, timbres de brass, que são metais, né? Alguns effects, sons mais exóticos, sons experimentais, guitarra e plucked, mullets, que é uma parte mais percussiva, strings, pianos, uma variedade de synths, né? Alguma parte aqui de sons mais vintages, né? Algumas questões aqui mais voltadas a flautas e etc. Então, só nessa primeira categoria aqui do Ableton Live, a gente já consegue, de fato, encontrar uma diversidade já bem grande de diferentes timbres, tá? Claro que assim, pessoal, o Ableton Live, ele vem com muitos timbres que são bem mais eletrônicos, né? Não tão orgânicos, né? Não tão acústicos, né? De instrumentos reais acústicos ali. Porém, caso a gente queira acrescentar mais timbres aqui do Ableton Live, a gente, por exemplo, pode fazer o download dos packs, né? Então aqui, por exemplo, ó, em packs, a gente consegue ver uma lista, por exemplo, eu tenho aqui ainda, ó, 20 diferentes packs que vão trazer aqui para dentro do Ableton Live mais timbres, né? Mais opções de timbres que eu posso fazer o download, né? E posso utilizar, certo? E, pessoal, também eu vou mostrar aqui para vocês no site da Ableton, a gente também tem aqui, olha só, uma seção chamada Packs, e aí a gente consegue ver aqui uma lista bem grande, né, de tipos de packs de instrumentos bem diferentes. Por exemplo, ó, no Ableton Live 11, eles já acrescentaram, por exemplo, uma série de novos timbres de instrumentos mais acústicos, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um upright em piano, a gente tem aqui mais uma parte de strings, né, de brass. Então, por exemplo, já com essa versão nova do Ableton Live, a versão 11, que saiu agora no último dia 28 de fevereiro, na verdade foi um pouquinho antes, acho que dia 25 de fevereiro eles soltaram já
né, para quem já tinha a versão adquirida, e essa versão já veio realmente, por exemplo, com um acrescento bem interessante aí de timbres mais voltados a instrumentos reais, né, instrumentos ali acústicos, tá bom? Então, pessoal, aqui também tem uma série de outros packs, né? Por exemplo, aqui ó, tem uma parte de bateria, né? Então, a gente consegue adquirir, né, pianos elétricos e, enfim, sons mais eletrônicos também, sons mais voltados a algum estilo específico, por exemplo, a gente está vendo aqui lo-fi, hip-hop, né? Então, essa área do site aqui da Ableton Live Packs, a gente realmente consegue encontrar uma diversidade bem grande de outros sons que, por acaso, a gente realmente não encontre aqui, não esteja satisfeito com o que já vem aqui em Sounds, por exemplo, a gente pode adquirir esses packs e ir acrescentando aqui dentro do programa, tá? E aí, pessoal, por exemplo, aqui em Drums, a gente já tem também, ó, diversos kits de bateria que vão atender provavelmente todo mundo aí, desde de questões mais eletrônicas até questões mais acústicas, tá? Então, aqui a gente já tem muita coisa de bateria e percussão também, né? E aqui, ó, por último, em Instruments, a gente tem aí os instrumentos virtuais, né? Os VSTs, né? Que são Virtual Instruments, que trazem também aí uma infinidade de timbres interessantes para a gente, tá? Então, nessa lista, por exemplo, nativa aqui do Ableton Live, a gente tem aqui sintetizadores que vão emular timbres de synths mais analógicos. A gente vai ter aqui, no caso do Collision, um sintetizador que emula sons mais percussivos, né? O Electric, por exemplo, ele é um piano elétrico, né? Traz sons de pianos elétricos, né? E synths mais evoluídos que conseguem já criar uma variedade maior de diferentes timbres, como o Operator e o Wavetable, por exemplo, né? Já o Tension aqui, por exemplo, ele traz timbres, né? Ele emula timbres que parecem mais com cordas, né? Com som de instrumentos de corda, né? Então, essa coleção de instrumentos, né? De sintetizadores nativos aqui do software já traz também uma possibilidade bem grande de timbres, né? Para a gente poder compor aí diferentes tipos de estilos musicais. Então, pessoal, basicamente, dentro do software, né, que a gente escolhe para trabalhar, esse software provavelmente ele já vai vir aí bem recheado de timbres, né, para a gente utilizar, tá bom? E aí, pessoal, fora, né, esses sounds aqui que estão todos separadinhos já por tipos de sons, aqui os drums e os sintetizadores, os virtuais instruments, a gente também tem uma parte de samples, né? Então, galera, samples, no caso, todos os softwares também já vêm com muitas opções de sample, né? Que são as gravações de áudio de diferentes instrumentos, diferentes tipos de timbre, tá? Então, para vocês terem uma ideia aqui, olha o tamanho, né, dessa lista de samples, e tem de tudo aqui, desde bateria, percussões, FX, sintetizadores, enfim, tem uma variedade bem grande, né, de timbres aqui, ó. E aqui lá no final, ó, ele já mostra aqui que eu tenho mais ainda, né, olha, ainda posso pegar mais aqui, ó, para baixo, né? Então, realmente, pessoal, quando a gente adquire, aqui no caso do Ableton Live, a versão Suite, a versão mais completa, que custa aí $750, é a versão que vem também com mais conteúdo, né? Que vem com mais matéria-prima para a gente poder trabalhar e produzir aí as nossas músicas, tá? Então, essa seria a primeira fonte, né, de matéria-prima que a gente utiliza para criar as nossas músicas. É o que já vem aí com o software que a gente escolheu produzir, tá certo, pessoal? E aí é o seguinte, a segunda fonte, na verdade, são os diversos sample packs que são vendidos, né, aí pela internet. Então, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o que atualmente é mais utilizado, né, que seria o Splice Sounds, né, aqui o site splice.com, que nada mais é do que um plano de assinatura mensal. Então, vocês estão vendo aqui, ó, $7,99 por mês. E aqui dentro, pessoal, desse site, a gente tem praticamente todo tipo de sample pack, né?
né? Então, um sample pack, ele pode ser um sample pack mais direcionado a um estilo musical, por exemplo. Então, a gente recomenda bastante, por exemplo, uma pessoa que quer começar a produzir house music. Então, é interessante que ela adquira, né, alguns pacotes de samples que são já específicos de house, né? Isso vale para o techno, isso vale para o psytrance, isso vale para qualquer estilo musical, na verdade, tá? Então, pessoal, esses pacotes a gente pode comprar eles também, né? O Splice é um plano de assinatura com vários, né, desses sample packs ali dentro, né? Até que está escrito aqui, ó, acesse milhões, né, de one-shots, loops, FX, arquivos MIDI, presets e etc, né? Então, tem muita coisa realmente, a capelas, por exemplo, né? A gente tem muita coisa aqui dentro do Splice, né? E caso a gente queira adquirir, por exemplo, esses pacotes separadamente, a gente também consegue em alguns sites que vendem esses sample packs. Por exemplo, eu vou abrir um aqui novo para vocês verem, ó. Por exemplo, a gente tem Loop Masters, que é um site que tem bastante desses pacotes de sample para a gente adquirir, né? Então, por exemplo, a gente pode vir aqui em gêneros e aí você já tem uma ideia ali. Olha só quantos diferentes gêneros a gente tem, né? Blues, cinematic, que seriam aí samples mais voltados a trilhas sonoras, né? Hip hop, house, ó, com várias vertentes, EDM, pop, world music, vocals, trap, trance, techno, né? Reggae, então aqui dancehall, dub, reggaeton. Então, pessoal, os sample packs eles são bem interessantes e bem importantes no processo de produção, porque a gente acaba realmente conseguindo já ter um material bem direcionado para aquele estilo de música que a gente quer criar, né? Que a gente quer compor. Então, é essencial que a gente tenha alguns pacotes desse, né? Então, aqui nesse site, por exemplo, olha, se eu clicar aqui, sei lá, Acid House, né? Ele vai listar aqui para mim, olha só, vários packs, né? Vários sample packs de acid house, né? Então eu posso dar play aqui, ouvir, né, ali os demos, que geralmente são montagens, né, uns pedacinhos de músicas que já vem mostrando ali todos os timbres que estão ali dentro do pacote, né? E aí a gente consegue ver o valor, ó. Então a gente paga um valor único por cada pacote. No caso, esse aqui custa $23,69, esse outro custa $41,87. Então tem uns que são bem mais baratos, né? Aqui, olha, esse custa $12,51, tá? E fora Loop Masters, pessoal, tem vários outros sites também, né? Tipo Big Fish Audio, Sample Magic, né? E o interessante do Splice é que a grande maioria desses sample packs estão disponíveis aqui dentro do Splice, né? Só que aí é isso, é um plano de assinatura que a gente precisa ficar pagando mensalmente para poder utilizar, tá bom? Então, pessoal, a segunda fonte mais importante de matéria-prima, e eu vou até, na verdade, num próximo vídeo, eu acredito que eu já vou explicar bastante sobre a importância dos samples e das técnicas de sampling que artistas muito importantes utilizaram muito e fizeram muito sucesso nas suas carreiras, né? Utilizando técnica de samplear outras músicas, né? Pegar pedaço de outras músicas para fazer as suas próprias versões ali e samples, né? Então eu vou fazer um vídeo dedicado para mostrar isso para vocês, né? Como é importante essa questão dos samples, né? Então, em segundo, né? Aí a matéria-prima mais importante, uma das mais importantes é realmente os sample packs, tá bom, pessoal? E aí, em terceiro lugar, seriam os virtual instruments que não são nativos, né, do Ableton Live. Então, por exemplo, voltando aqui para o software Ableton, se a gente não estiver muito satisfeito, né, com o som, com os timbres que os instrumentos nativos aqui do Ableton Live nos oferece, a gente pode, né, adquirir instrumentos virtuais de outros fabricantes, tá? E aí existem milhares de tipos, né? Uns que são bem conhecidos, assim, por exemplo, como o Sylenth, como o Serum, né? E outro, por exemplo, os plugins da Arturia, né? Que são plugins, né? Virtual Instruments, que são, na verdade, uma releitura digital, né? De
clássicos sintetizadores em hardware, né? Então, por exemplo, se você quiser utilizar timbres de um DX7 da Yamaha, você tem uma versão da Arturia, né? Virtual do DX7. Você quer sons de um sintetizador Moog, você tem ali um ou dois sintetizadores Moog virtual, né? Roland Jupiter e uma série de outros grandes clássicos sintetizadores a gente consegue achar, por exemplo, dentro dessa empresa Arturia, tá bom, pessoal? E aí, olha só, eu já vou dar uma dica aqui para vocês. Primeira dica é esse site aqui, ó, vintagesynth.com, né? Porque se vocês tiverem a curiosidade, né, de saber quais são os sintetizadores aí, aqui esse site vai mostrar para vocês praticamente todas as marcas e todos os modelos de sintetizadores em hardware, né, físicos que existem aí, tá bom? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, vamos ver aqui uma Clavia, por exemplo, ó. Então aqui a Clavia, ela tem esses modelos, né? Na verdade tem um pouco mais de modelos, mas aqui tem os principais. Então aqui a gente tem os Nord Leads, né? O Nord Modular, o Nord Wave, que são modelos aí de sintetizadores dessa empresa Clavia, tá? Então se vocês quiserem, por exemplo, verificar sons do Moog, por exemplo, de um sintetizador Moog, né? Então a gente pode vir aqui, ó. Entra lá no M, cadê? Ó, Moog. Então, clicando aqui em Moog, olha só, a gente tem uma lista dos principais modelos de sintetizadores dessa marca muito conhecida mundialmente, Moog, né? Então, por exemplo, eu vou mostrar um aqui para vocês, o Mini Moog, por exemplo, ó. Então, aqui, pessoal, esse Mini Moog é um hardware físico, né? E aí, como eu falei para vocês, a Arturia, né? A empresa Arturia tem uma versão virtual desse sintetizador aqui, né? Então, pessoal, em terceiro lugar aí, a gente tem realmente muitas opções de sintetizadores virtuais, né? Esses instrumentos virtuais, não precisa ser necessariamente só sintetizadores, né? Por exemplo, eu separei aqui para vocês, ó, um instrumento virtual muito importante, né? Que é o Kontakt. Então, por exemplo, aqui nos cursos de produção musical, quando a gente tem um aluno, por exemplo, que tem uma linha de produção mais acústica, por exemplo, né? Então a gente obviamente não recebe aqui somente alunos que são ali que querem produzir música eletrônica, né? A gente tem alunos que vão produzir reggae, que vão produzir sertanejo, que vão produzir vários outros estilos que não necessariamente são estilos eletrônicos. Então, por exemplo, esses alunos precisam muitas vezes de timbres bem reais, né? De instrumentos como uma bateria, como um baixo, como uma guitarra, né? E aí, nesse caso, pessoal, não é interessante, por exemplo, a gente ter, por exemplo, aqui no Ableton Live, né? A gente tem o Tension, que ele é um sintetizador que emula o som de instrumentos de corda, mas às vezes não fica tão interessante, a pessoa quer realmente o som de um instrumento real, né? Mas a pessoa não tem aquele instrumento, ela não vai comprar aquele instrumento, né? Por exemplo, uma bateria, puxa, é um instrumento mais complicado de se gravar, por exemplo, de se mixar, né? São vários microfones ali para microfonar bem toda uma bateria. Então, por exemplo, a gente pode, dentro de um instrumento como o Kontakt, né? Adquirir pacotes, né, de baterias incríveis, né? E quando a gente põe isso para tocar e você ouve, você vê que realmente são sons de uma bateria real, né? E isso serve para diversos outros instrumentos também, tá? Então o Kontakt, na verdade, né, aqui é o padrão de indústria, né? O Kontakt fornece a maior seleção de instrumentos de sample disponíveis, né? Então realmente, pessoal, o Kontakt, ele é um instrumento que a gente sempre mostra e sempre usa aqui com alunos que querem ter timbres de instrumentos reais, tá bom? Então, pessoal, esses instrumentos virtuais já tem dentro do software de produção musical, mas a gente tem uma gama gigantesca de outros instrumentos virtuais de outros fabricantes, né? Que são bem interessantes, tá? Então, em terceiro aí, né? A terceira matéria-prima são realmente esses virtuais instruments que têm a capacidade de nos dar timbres bem diversificados, tanto timbres mais eletrônicos, né? Como timbres de instrumentos mais reais, assim como o Kontakt, tá? E aí, pessoal,
A última matéria-prima possível, né, para a gente utilizar e compor uma música é a mais clássica de todas, que são, na verdade, as gravações externas, tá? Então, olha, eu separei aqui algumas imagens, né? Separei essa imagem, por exemplo. Então, aqui a gente tem um kit de uma interface de áudio, um microfone e um fone de ouvido, tá? Então, pessoal, com uma interface de áudio, né? Existem diversas, né? E um microfone, por exemplo, a gente já consegue fazer a captação externa. Então, o que seria isso? Captar qualquer som do mundo externo para dentro do software, tá? Então, com o microfone, a gente já pode gravar vocais, a gente pode gravar percussões, a gente já pode gravar uma infinidade de sons, tá? E nessa interface a gente também pode conectar, aqui a gente até consegue ver que nessa entrada aqui da interface tem um desenho de um instrumento, né, de uma guitarra. Então aqui a gente pode conectar uma guitarra, a gente pode conectar um baixo, né? A gente pode conectar também, sei lá, uma bateria eletrônica, um sintetizador, qualquer instrumento físico, né, hardware físico que a gente queira gravar o som dele para dentro ali do software de produção, tá? Então, pessoal, basicamente, né, eu separei aqui uma outra imagem, ó, que é um gravador, né? Então, olha, esse tipo de gravador também muitos produtores utilizam bastante, né, para capturar sons, né? Então a pessoa, por exemplo, quer umas texturas da cidade, por exemplo. Então com um gravador desse a pessoa pode sair na rua, tá ali, né, numa rua, tá dentro do metrô, tá em algum ambiente, né, que tem ali umas pessoas conversando e ela consegue capturar os sons daquele ambiente, né, e utilizar esses sons ali dentro do processo de produção musical, tá? Então, galera, resumindo, né, essas são as 4 matérias-primas, né? Acho que acredito não existir alguma outra até onde eu sei, né? Mas basicamente é isso. A primeira é o que vem dentro do software de produção, né? Todo o material que já vem dentro do software de produção, os samples, os instrumentos virtuais, tá? Em segundo, a gente tem essa infinidade de sample packs de tudo que é estilo. Então aí entra o Splice, né, que é esse serviço que eu mostrei para vocês de assinatura, né, que ali você acha milhões de tipos de som de tudo que é estilo também, né? Em terceiro, são esses instrumentos virtuais, né, de outros fabricantes, e aí a gente pode aumentar bastante a capacidade do que vem ali nativamente dentro do software de produção, né? E por último, são as gravações externas, tá? Então, não existe realmente, como eu disse, até onde eu sei, alguma outra forma da gente conseguir sons para dentro do nosso processo de produção musical. Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Esse vídeo foi para esclarecer um pouco sobre essa curiosidade que, por incrível que pareça, realmente muitos alunos que chegam aqui, que são muito iniciantes, assim, ou se você aí está pensando em começar a produzir música e já se perguntou sobre isso, né? Já se pegou perguntando sobre, putz, de onde será que vem os timbres, né? De onde será que vem os sons que os produtores usam, né? Utilizam ali para compor as músicas, né? Então a gente, né? Esse vídeo é justamente para mostrar para vocês aí um pouquinho, né? Do que é mais utilizado atualmente, né? Dentro dos processos de produção musical no computador, tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se ficar alguma dúvida relacionada a esse assunto, deixa o comentário, né? Às vezes a gente esquece de algum detalhezinho, né? E deixa ali nos comentários a pergunta que a gente vai responder aí vocês com certeza. Não esquece de deixar o like se vocês curtiram o vídeo, deixa o sininho aí ativado também para receber os novos vídeos que a gente está gravando toda semana e a gente se vê num próximo vídeo. Fui!